A gente tem de estar aqui, de que eu tenho de estar aqui nessa condição. Então hoje mais um dia assim de alegria no meu coração de ter essa oportunidade aqui. A gente vai seguir. Jota, vou por aqui mais perto para eu poder enxergar também. A gente vai seguir com a nossa série, né, de pregações, que tem a intenção de purificar a nossa imaginação acerca de alguns assuntos que o Apocalipse, o livro do Apocalipse, da Revelação, tratam, né? Alguns assuntos sobre os quais o livro trata. E para isso a gente vai ler de novo esse texto que serviu de base para toda a nossa liturgia. Mas antes de ler, eu queria que você pensasse uma coisa comigo, porque nós vamos para a nossa meditação enxergar três aspectos desse tema, né, de purificar a nossa imaginação, e no caso hoje da nossa pregação, da nossa mensagem, sobre quem seja Jesus Cristo. Então, purificar a nossa imaginação sobre Jesus, acerca de Jesus. Para isso, nós vamos olhar nesse texto para três aspectos. O primeiro é purificar, o segundo é imaginar, e o terceiro é o próprio Jesus e como ele se manifesta para nós nesse texto. Antes da gente fazer a leitura, que vai ser um pouquinho diferente, o Lucas está pronto ali para soltar, nós vamos ouvir um áudio ao invés de eu fazer a leitura. Eu queria que vocês me respondessem, pensassem com vocês o seguinte: todo mundo conhece essa palavra telemedicina? Todo mundo sabe o que isso significa? Telemedicina? Ok. É interessante a gente pensar que não muitos anos atrás essa palavra não existia. Ela é um exemplo de neologismo, né? São palavras que vão sendo criadas com a finalidade de significar coisas que passam a existir, que não existiam no nosso mundo, ou que alguém simplesmente tem a intenção de nominar, né, alguma coisa, ou qualificar alguma coisa que antes simplesmente não existia uma palavra. Você precisava explicar coisas para chegar no fim dessa palavra. Telemedicina é o ato da medicina através de, sei lá, qualquer fonte ali de comunicação que a gente tem disponível, né, no nosso tempo. Uma consulta médica por telefone, eu não sei que outra maneira existe, talvez por chamada de vídeo, acho que por WhatsApp não sei se é possível. Mas essa palavra é uma palavra nova que tem a intenção de significar uma coisa que também é nova para as nossas vidas. Alguém que morreu 5 anos atrás, talvez, se a gente encontrar essa pessoa no céu, ela não vai ter a mínima ideia do que seja essa palavra. Com isso, a gente vai ter uma noção do que a gente vai falar a seguir aqui, né? Para a gente chegar numa palavra como telemedicina, é importante que a gente tenha a capacidade de imaginar primeiro o que é telemedicina, que a gente experimente na vivência entre nós o que seja telemedicina, e as relações humanas vão construindo coisas novas que a gente passa a viver e experimentar e dar nome para elas. Eu acho que a nossa mensagem de hoje vai passar um pouco sobre isso em algum momento. Para a gente ler o texto e para falar sobre imaginação, eu acho muito legal, assim como sempre aqui na igreja, principalmente nas mensagens do Jota, a gente é convidado a imaginar coisas. A gente é convidado para essas figuras que a Bíblia nos traz, né? E através da imaginação a gente é levado a receber de Deus coisas que, se não fosse por esse recurso, a gente talvez não teria condição de receber. Então, eu queria que você fechasse seus olhos e imaginasse esse texto bíblico, que é o texto do quinto capítulo, né, do Apocalipse, ele todo.
E eu escolhi esse áudio porque ele é um pouco dramatizado, assim, ele tem um pouquinho mais de 3 minutos e pouquinho, e ele é meio dramatizado, então eu acho interessante a gente enxergar o que está acontecendo nesse texto através desse recurso, ok? Apocalipse 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E, quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém! Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém. Senhor, nós agradecemos pela Tua Palavra Santa e pedimos que ela faça sentido no nosso coração, que o Senhor fale conosco e que a gente consiga entender, em nome de Jesus. Amém. Esse áudio é de uma coletânea que chama A Fé Vem Pelo Ouvir. Quando a gente era criança na igreja lá, essa coletânea chegou para nós, acho que é da Sociedade Bíblica do Brasil, e eu morria de medo de ouvir o Apocalipse nessa condição, porque ele é um livro cheio de coisas, né? Mas eu achei interessante também trazer, justamente por causa dessa dramatização. Quando eu leio a Bíblia na mensagem, e mesmo em casa, assim, eu tento dar uma entonação, mas eu falei, eu não vou conseguir fazer isso aqui. E eu acho que é legal a gente conseguir fazer esse exercício. Também quem estiver ouvindo depois no Spotify, lá no nosso canal, vai ter essa oportunidade. O primeiro aspecto, né, dessa mensagem, eu falei que são 3: purificar, imaginar e o próprio Jesus. O primeiro é purificar, e purificar, por definição, é tornar-se puro, livrar de impurezas, depurar-se, sanear-se ou sanear, limpar ou limpar-se.
Para purificar a nossa imaginação e para purificar a nossa imaginação sobre esse texto e sobre qualquer texto bíblico, é interessante, é importante que a gente tenha referências históricas. É importante que a gente entenda para quem esse texto foi escrito inicialmente, quem eram as pessoas que eram os destinatários desse texto e, quais eram as aspirações delas, quais eram as dificuldades, que perguntas esse texto busca responder. Quando a gente tem isso em mente, a gente consegue entender algumas coisas que fazem parte e consegue purificar a nossa visão sobre a palavra de Deus e sobre esse texto bíblico. E isso acho que vale também para outros tantos textos. Na mensagem do domingo passado, o Jota falou um pouco sobre o que está acontecendo aqui, né? Quais são os acontecimentos que antecedem esse capítulo 5. Na verdade, o capítulo 5 ele já começa meio que ligado ao 4, e a gente vê algumas imagens com as quais o povo de Deus já estava familiarizado. Então, o povo de Deus estava familiarizado com a simbologia dos números, por exemplo, né? O texto diz sobre o cordeiro que tem 7 olhos e que tem 7 chifres, e o 7 significava a totalidade. O texto fala sobre 24 presbíteros, 24 líderes, 24 anciãos, né? E para quem era o primeiro ouvinte, o primeiro receptor dessa mensagem, parecia claro para essas pessoas que esse número 24 era 2 vezes 12. Então o texto está falando de uma manifestação no céu que abarca a totalidade das coisas, e a totalidade, no caso do número 24, da aliança. 12 são as tribos, muito provavelmente, o que alguns estudiosos indicam, 12 são as tribos de Israel, e outros 12 são os discípulos, e a soma deles forma esse grupo de 24 anciãos, né? 24 presbíteros. Os 4 seres, o Jota explicou também na semana passada que é uma simbologia que abarca mais ou menos toda a criação. Os animais são símbolo de animais que lideram a cadeia alimentar, ou que são o topo, né, de toda a criação do Senhor, com exceção dos animais que vêm do mar, porque essa simbologia também faz parte da mentalidade dos primeiros ouvintes. Eles sabem que o mar é o lugar do caos, eles sabem que o mar é um lugar de onde sai a besta e para onde o ser humano é levado quando as coisas não dão muito certo, como por exemplo com Jonas. Então, para purificar essa nossa compreensão, é importante a gente entender que a mensagem encontrava um significado diretamente atrelado à experiência religiosa desses primeiros ouvintes. Eles tinham familiaridade com todas essas coisas que estavam sendo ditas ali. Talvez por a gente não ter essa familiaridade, a gente se amedronta, como eu me amedrontava quando eu ouvia o A Fé Vem Pelo Ouvir lá na minha adolescência. Entender também o contexto histórico é saber que alguns eventos civis nesse tempo, onde o livro foi escrito, muitos estudiosos indicam que foi mais ou menos no ano 95 e 96 depois de Cristo, que os eventos civis daquela região, acho que o Jota falou isso também semana passada, eles eram permeados por cultos aos imperadores. E esses cultos, os cristãos eram encorajados a não participarem. Ter uma noção do contexto histórico é também entender uma coisa que para mim foi nova e que eu achei muito interessante estudando para essa mensagem hoje aqui. Tem um teólogo chamado Vitor Fontana, ele posta bastante vídeo no YouTube, é muito legal se você tiver interesse em algum assunto, como ele posta vídeo todo dia. Muitos assuntos assim são abordados por ele, né? E ele fala, por exemplo, que o imperador Domiciano, que era o imperador nesse momento, ele era louvado com alguns cânticos, que as pessoas que tinham acesso a ele, na corte lá do Império Romano,
cantavam diante dele para elevar a moral dele e deixar claro como ele era excelso, como ele era uma divindade no meio do povo, né? Um dos textos, um dos cânticos que era entoado para esse imperador Domiciano dizia alguma coisa parecida com isso: digno é Domiciano de receber as rédeas do mundo, porque ele foi proclamado divino por Zeus. Essa canção que era entoada pelos cupinchas ali do Domiciano, né, pelos ajudantes de ordem, talvez, eram assim cantadas, e essa especificamente por causa de uma estrada que ele tinha terminado de construir, e era uma das obras mais importantes ali do Império, uma estrada que foi construída na onde hoje é o sul da Itália. Então, para as pessoas que são os primeiros ouvintes desse texto, é interessante como o Apocalipse contrapõe, inclusive, essa autoridade do César, essa autoridade do Império. O imperialismo romano, ele era extremamente eficiente em se fazer impor. Ele era extremamente eficiente em se impor culturalmente. E para as pessoas mais suscetíveis, essa imposição, para aquelas pessoas que aceitavam essa imposição, o Império Romano ofertava paz, prosperidade, em troca de submissão, em troca de adoração a esse César. Portanto, para as pessoas que são os primeiros ouvintes dessa mensagem, é muito importante esse embate de quem é adorado nas nossas vidas, quem é digno de adoração de fato, quem é digno de ser elevado, quem é de fato excelso, quem é de fato supremo. Para essas pessoas fica claro que essa mensagem aqui é uma mensagem cifrada que tem um significado maior do que os símbolos, e que tem um significado que tem implicações na vida real e cotidiana do povo, com quem a gente faz comércio, os caminhos por onde a gente passa, os militares que garantem a paz que a gente tem. Será que essa paz é a paz verdadeira? O próprio Jesus questionava essa paz e dizia: a paz que eu dou, essa sim é a paz de verdade. Então é importante para nós que vivemos hoje enxergar a partir dessa purificação que tem a ver com essa contextualização histórica, quem de fato é o Senhor da nossa vida. A gente vive também debaixo de amarras imperialistas também, e o imperialismo que se impõe sobre nós oferece também conforto, né? Oferece também coisas sedutoras, o dinheiro. Existem outras potestades que podem tomar domínio sobre a nossa vida, e o livro de Apocalipse é uma sinalização acerca dessas coisas também. Purificar nossa mente sobre o contexto histórico faz a gente enxergar essa noção, faz a gente ter essa visão sobre as coisas de Deus, dizendo que o Apocalipse não é só um livro para o futuro e nem só um livro para o passado, mas é um livro para o tempo presente. Fala conosco hoje sobre as nossas demandas reais, aquelas que a gente encontra no nosso dia a dia também. O segundo aspecto é a imaginação, e esse, na verdade, foi o que me chamou para essa mensagem nesses termos aqui. Eu acho que a gente tem uma tendência ultimamente a deixar de imaginar coisas, porque a gente tem uma oferta de realidade muito forte sobre as nossas vidas. E para dar um exemplo, eu lembro assim, eu gosto muito de Lego. Tem um monte de Lego em casa lá. Ontem o Tim falou assim para mim: papai, você não deixa eu brincar com o seu Lego. Tipo, Lego é meu, não é dele. Ainda, mas vai ser, tá bom, Tim? Um dia vai ser seu Lego. Ainda não, você é pequeno. Tem uma propaganda do Lego que é muito legal, assim, que eu não sei quem já viu, mas ela é assim, só as pecinhas montadas formando um dinossauro. Só as pecinhas num fundo azul.
E na sombra das pecinhas, aí tem um dinossaurozinho formado assim, tipo, essas pecinhas todas quadradinhas, bem pixeladas, como é o pixelado é outra palavra também que não existia, né? Bem pixelada, como é a característica ali do Lego, e na sombra dela um dinossauro, que a imaginação da criança diz que aquilo é. Numa outra imagem, um aviãozinho feito de Lego também, e na sombra desse aviãozinho, um avião de verdade, assim, um avião bem legalzinho, bem formado, e tem alguns outros objetos feitos dessa mesma maneira. Eu que gosto do Lego há muito tempo, o Lego é um brinquedo antigo, sou acostumado com carrinhos de Lego assim muito simples. Mas o Lego foi evoluindo também com o passar do tempo. E para quem compra um Lego hoje, o carrinho do Lego que era só esses quadradinhos assim, hoje ele tem uma pecinha que é um paralama. Que você coloca em cima da rodinha assim. Eu não sei se eu tô... acho que eu tô sozinho nessa do Lego. Não, tem mais gente, ok. E parece um paralama de carro assim, então tipo, o próprio Lego foi deixando de ser aquele brinquedo imaginativo para se tornar um brinquedo cada vez mais parecido com a realidade, sabe? E isso é uma coisa que vai fazendo com que as nossas crianças percam a capacidade de imaginar, né? Percam a capacidade de criar por elas mesmas algumas coisas. Um carro do Lego hoje é só um carro do Lego. Um carro do Lego antes podia virar um avião, podia virar um monte de coisa. Mas hoje, por causa daquele paralaminha e por causa do capozinho do carro que tem também, ele é só aquilo e não tem como ser outra coisa. Então a nossa capacidade de imaginar, ela está sendo aos poucos assim tirada de nós. Tem um vídeo muito legal do Pedro Cardoso, que é o famoso Agostinho Carrara, né, da Grande Família, que ele está conversando assim com o Lázaro Ramos. É um vídeo que foi gravado já há algum tempo no Canal Brasil. E em algum momento assim, o Pedro Cardoso ele fala isso, ele faz uma crítica aos atores que estão sendo instruídos a construir personagens que são muito próximos da realidade e que vão tirando das pessoas que estão assistindo ao teatro, ao cinema, eu acho que o cinema principalmente, a capacidade de imaginar o restante. Geralmente, ele fala, né? Geralmente as personagens, elas são simplesmente as falas que elas recebem numa criação artística. E essas falas são arquétipos. E esses arquétipos vão encontrar ressonância na vida da gente. Então, por exemplo, o próprio Agostinho Carrara da Grande Família, ele é uma figura de um sujeito meio malandrão, certo? Que usa aquelas camisetas meio caricatas, camisas, né? E todo mundo conhece alguém que é meio assim. Você não precisa saber que o Agostinho Carrara, sei lá, quem foi, onde ele estudou. Você não precisa saber muitas coisas sobre ele, além do que a própria Grande Família proporciona pra gente. O resto você vai imaginar. E é nessa falta, nessa ausência de coisas que você precisa construir com a sua imaginação para completar aquela personagem, é que você vai encontrar esse seu tio, porque na verdade ele não é igual o Agostinho Carrara. Mas em algum momento ele falou alguma coisinha ali que você falou, deu um ar de Agostinho. Eu lembro uma vez eu fui num casamento, foi o casamento do Lucas e da Pérola, inclusive. Eu fui com uma camisa que ela era meio estampada, assim. E aí alguém chegou e para me elogiar falou assim, nossa, você estava com uma camisa bonita. Ela não era estampada, ela tinha um grafismo, assim, for melhorar. Nossa, você foi com uma camisa bonita no casamento. Ela era meio colorida, mas não era Agostinho Carrara. Então, tipo, eu já captei aquele elogio e falei, eu sei o que a pessoa quis dizer que aquilo não era, né? Então, assim, quando a gente é exposto à realidade, toda essa coisa que é construída em torno das coisas que
não foram explicadas, são tiradas de nós. Os nossos dias são dias de valorização das coisas objetivas em detrimento das subjetivas. A gente está cada vez mais consumindo figuras prontas que intentam recriar a realidade e que tornam desnecessário imaginar as coisas. Esse processo tende a substituir a nossa capacidade de imaginar pela prática de pesquisar ou de consumir realidade virtual. Antigamente, um arquiteto precisava ter uma destreza ali, fugiu uma palavra, uma habilidade, né, com o desenho. E desenhar uma planta e desenhar uma perspectiva que fosse dar para quem está contratando um vislumbre do que seria a casa dele. Hoje em dia você tem uma maquete digital que é igualzinho à realidade. Gente, não é juízo de valor, nada contra. É maravilhoso isso, né? Mas de alguma maneira você tirou um pouco, né, desse encantamento, né? Os videogames, né? Eu sou da época do videogame. Tinha um jogo Wing Eleven, quando eu era assim mais novinho, todo quadradão. Roberto Carlos, eu colocava o Roberto Carlos de centroavante, ele fazia gol do meio de campo e a gente olhava aquilo e falava assim, nossa, tá igualzinho. E hoje em dia eu vi um meme que era assim, né? Hoje em dia o menino vê um jogo do FIFA que tá totalmente atualizado, aí ele fala, o cabelo do Gabigol já não tá assim mais, ele reclama. E para nós antes era um quadradinho e estava perfeito. Então essa capacidade de imaginar, o CGI nos filmes, esses brinquedos realistas, como eu falei, nesse processo a gente vai perdendo essa capacidade de imaginar realidades que são diferentes, realidades que ninguém imaginou. E nesse movimento a gente perde um pouco do que Deus escolheu para nós. Deus escolheu se revelar dessa maneira. E o próprio Jesus falou assim, felizes são aqueles que creem sem ter visto. Vocês estão vendo aqui o que eu estou fazendo diante de vocês. Mas no futuro muitas pessoas vão crer nessa mensagem sem ter visto nenhum desses sinais, nenhuma dessas coisas. Felizes são essas pessoas. O livro do Apocalipse é uma escolha do próprio Deus de se revelar através desse mundo de sonho, de coisas que são assim absurdas, né? Oníricas. Deus escolheu se revelar dessa maneira e, portanto, é importante que a gente faça esse exercício individual e coletivamente. Como igreja, a gente pode construir um jeito de olhar para as coisas de Deus. Individualmente, a gente tem também a oportunidade de construir e de olhar coisas que são de Deus. Quando a realidade é posta para nós de um jeito implacável, a gente não tem a chance de pensar outra coisa. A gente está diante da realidade e acabou. Mas quando Deus se manifesta dessa maneira, Ele tem a chance de falar individualmente comigo, individualmente com você. Quando a gente lê um livro, cada um de nós imagina aquelas pessoas de acordo com as nossas construções, né? Eu acho que é nesse aspecto que eu pensei nessa coisa das palavras que são novas, né? Jesus se manifesta aqui para o João dizendo, olha, eu sou... vejam, o leão, e quando ele olha, ele vê um cordeiro. E na verdade o nosso Deus é muito mais. Ele não cabe em palavras, ele é como essas palavras que a gente precisa inventar para definir coisas novas. Uma pessoa que que morreu antes dos anos 90, não sabe o que é clonado, por exemplo. O que é clonado? Esse cordeiro é clonado? A pessoa não sabe o que é isso, o que é um clone. Mas esses conceitos são novos e a gente tem a chance de lidar com eles. E o nosso Deus nos apresenta uma palavra que é viva, para uma igreja viva, para pessoas vivas, através de um Espírito que é vivo e que continua se manifestando
quando a gente purifica a nossa mente através de entender a história e de saber que toda passagem bíblica, toda a manifestação do Senhor tem um fio condutor, que é o próprio Jesus. E é sobre ele que a gente fala agora no terceiro ponto. O terceiro aspecto é o próprio Jesus, o leão e o cordeiro. Quem é Jesus no texto? Ele é o leão, ele é o cordeiro? É interessante como nessa mensagem apocalíptica, nem o nome de Jesus não é dito aqui nesse texto. Ele é apresentado numa atmosfera que vai crescendo, vai tomando uma intensidade. Primeiro, o profeta, ele está diante de uma situação em que ele está profundamente angustiado, porque ninguém é digno de abrir aquele livro que contém uma mensagem que é a mais importante de todas. Ninguém é digno, e as pessoas perguntam, quem é digno de abrir o livro? E ninguém é digno, e ele se encontra chorando. E essa cena vai crescendo e as coisas vão tomando forma, e alguém diz, ei, está ali o leão de Judá, alguém que é digno de abrir o livro. E quando ele olha, o que ele vê é um cordeiro, que é o único digno, porque não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, com essa capacidade. Ele é visto, então, por João como um cordeiro de pé, no meio do lugar, com o aspecto de quem fora sacrificado. Em seguida, ainda crescendo, os 7 olhos e os 7 chifres são revelados. Os 7 olhos tem a ver com essa capacidade de ver tudo, de ver as coisas na sua totalidade. O número 7 indica isso. E os 7 chifres indicam a capacidade de ser forte e de se defender e atacar com a força total, a onipotência do Senhor que se manifesta ali como cordeiro. Essa imagem é toda confusa, porque um cordeiro de 7 olhos e de 7 chifres é algo que é extremamente bizarro para a nossa visão. Que tipo de figura paradoxal é essa? Que tipo de figura estranha? Que tipo de figura descrita com elementos tão, assim, opostos? Que tipo de figura é essa? Quem é ele de fato? A gente só sabe quem é ele. A gente só sabe sobre ele o que ele próprio decide dizer, o que ele próprio decide manifestar sobre si. A gente só tem a capacidade de enxergar sobre o cordeiro, sobre o leão, sobre essa figura, o que ele próprio permite que nos seja revelado. Ele é um mistério insondável. E muitas coisas são ditas a respeito dele para tentar dizer quem ele é. E mesmo assim a gente não consegue alcançá-lo. Outro dia o Lucas me mandou um podcast que tem o pessoal do coletivo... Falar coletivo Candeeiro num podcast, né? E no meio da conversa eles falam sobre eles dão um exemplo de como falar sobre Jesus, que é o pão da vida. O Renê me falou sobre o coletivo Candeeiro também. E eles falam como é falar sobre o pão da vida numa realidade em que as pessoas não comem pão. No meio de uma comunidade indígena, por exemplo, onde o pão não é um alimento comum. Como a gente vai dizer que Jesus é o pão da vida? São muitas coisas que são ditas sobre ele. E aí a solução de alguns missionários é dizer que Jesus é a mandioca da vida. Porque no meio dos indígenas, daquela condição de vida dos indígenas, a mandioca é o alimento básico da vida, do dia a dia, que se come de manhã, que é a base da alimentação deles. Então,
Como falar de Jesus se Ele próprio é parte de uma dimensão que está tão acima da nossa capacidade de entender as coisas? Muitas coisas são ditas sobre Ele. Quando Ele pega o livro, Ele é reverenciado pelos 4 seres e também pelos 24 presbíteros, os 24 líderes. E a canção, entoada em adoração ao Cordeiro, revela algo maravilhoso a seu respeito. Ele que é mistério insondável, Ele que não pode ser contido em palavras, revela alguma coisa maravilhosa sobre si, através desse cântico que é entoado. Tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto na cruz, e por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Tu fizeste com que essas pessoas fossem um reino de sacerdotes que servem ao nosso Deus, e elas governarão o mundo inteiro. Pessoas indignas. O profeta olhou para tudo, todas as pessoas naquela cena, nesse ambiente celestial, olharam e perguntaram: quem é digno? Ninguém era digno. E nós não somos dignos. Mas uma coisa que o Cordeiro revela sobre si é que Ele traz para si todas as pessoas que se prostram diante dele. E Ele forma um reino de sacerdotes que servem a Deus. E Ele compra essas pessoas por meio da morte dele próprio. Diferente do Império Romano, que se impõe pela violência e se impõe por canções forjadas para dizer que o imperador é divino, o próprio Deus, a divindade suprema, decide se tornar humilde, decide se tornar um cordeiro, o Rei dos Reis, o Leão de Judá, o Rei da selva, essa figura imponente, decide se manifestar como um cordeiro, mas ele se mantém um leão. Deus não está presente no mundo. Quem diz isso é o Balkham, que é um teólogo que o Jota me passou um livro, A Teologia no livro de Apocalipse. Ele diz o seguinte: Deus não está presente no mundo como aquele que está assentado no trono. Na verdade, a presença de Deus no mundo se manifesta como cordeiro que vence pela dor. Deus não está presente no mundo como aquele que está assentado no trono. Essa é a presença celestial. Mas a presença terrena dele se manifesta através do cordeiro que vence pela dor. O testemunho do sofrimento de Cristo e a sua morte sacrificial são de fato, como veremos, o evento mais importante, a vitória de Deus sobre o mal e o estabelecimento de seu reino na terra. Mais ainda do que os juízos que saem do trono celestial, eles constituem o governo de Deus no mundo. O sacrifício, o cordeiro, manifesta o reino de Deus no mundo. Ele faz a opção de ser Deus conosco e de comprar com o seu próprio sacrifício aqueles componentes do seu reino. Muito mais do que um imperador violento que é feito divino por Zeus, que é forjado divino por Zeus. Ele, o Cordeiro, é digno, porque o próprio Deus se entregou na mais humilhante cruz para vencer a morte e conquistar para si pessoas de todas as tribos, povos e raças, como a gente cantou, através dos tempos. Deus governa o mundo através da figura do Cordeiro, que é visto no centro do trono. A última canção desse capítulo é entoada por todas as criaturas, e nesse momento, inclusive as criaturas do mar são elencadas aqui. As que vivem no céu, as que vivem na terra, as que vivem debaixo da terra, ou seja, aqueles que já morreram, aqueles que vivem no mar, todas as criaturas
são chamadas para esse cântico. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro pertencem o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os quatro seres dizem amém. Que os nossos corações e as nossas mentes estejam purificados para compreender de fato, no meio da nossa vida real, quem é digno de louvor e de adoração, e a quem nós temos rendido o nosso louvor e a nossa adoração. Que os nossos corações e as nossas mentes estejam cheios de imaginação, para que a gente possa transcender e encontrar em Deus coisas que a gente ainda nem encontrou, individualmente, como igreja também. E que os nossos corações, as nossas mentes estejam próximos da revelação do Criador, que a gente encontra em Jesus Cristo, o leão e o cordeiro. O cordeiro imolado, morto, mas com 7 olhos, poderoso, com 7 chifres. Essa figura paradoxal, mas que escolhe se manifestar dessa maneira e formar a partir do amor, a partir da compra pelo seu próprio sangue, um reino de sacerdotes para si. Que Deus nos abençoe. Amém.